Nunca comentei a respeito, mas assim, eu sempre tive interesse, sempre me despertou interesse casos de pessoas que desaparecem. Realmente, o que leva, né? Algumas coisas são inexplicáveis. Como é que uma pessoa some assim, sem deixar rastro nenhum? Parece até que a pessoa evaporou, foi abduzida. Se é que isso é possível. Se é possível, a gente não sabe, né? Mas então, e tem um caso assim que realmente me intriga muito, né? Que assim, eu fico, gente, não foi. Sabe, como é que pode, né? Como é que não acharam elas em nenhum lugar, em nenhum pontinho assim? Foram de helicóptero e nada, não encontraram nada. Realmente é surpreendente. Então, assim, hoje, dia 8 de abril, tendo uma terça-feira, basicamente 7 dias depois do dia 1º, né? Uma semana depois, porque no caso, dia 1º de abril foi dia da mentira, caiu numa terça-feira também, que foi semana passada. E foi exatamente numa terça-feira, dia 1º de abril, dia da mentira, há basicamente 11 anos atrás, que teve um caso no Panamá de duas meninas assim de 20 ou 21 anos, 22 anos que desapareceram numa trilha, né, no meio da natureza, assim. Sumiram. Não encontraram nenhum vestígio das duas por uns 2 meses, mais ou menos. Eu fiquei, gente, sobrevoaram um helicóptero naquela área para procurar e nada, não acharam nada. Vai saber onde elas estavam realmente. Porque assim, você não tem muita noção assim, a não ser que você conheça o caminho, por exemplo, em trilha, por exemplo, lá no Pico do Jaraguá. Se você conhece, por exemplo, você tá numa trilha que você já conhece, já fez várias vezes, você sabe o caminho para ir e para voltar. Agora, se tá realmente numa mata fechada, você anda, parece que você não sai do lugar. Ou às vezes, sei lá, você andou, caminhou quilômetros, mas você não tem noção, porque é tudo natureza, você não tem muita noção. A não ser que você, de repente, marque algum ponto de referência. Fala, eu lembro disso daqui. Que já até aconteceu comigo, né? Não que eu tava no meio da mata, mas... Ah, não, pera, eu marquei meio que um ponto de referência quando eu fiz aquela aventura na praia, né, com os meus primos, minha tia, foi bem legal. Eu tenho filmagem aí no meu, tem vídeo, né, guardado aí no meu canal. Acho que vou até, se eu conseguir, eu não sei como é que funciona o negócio de descrição, vou colocar aí o link na descrição, neste momento do vídeo. Porque é bem legal, aconteceu já há anos já, mas foi bem legal. Mas enfim, a gente passou realmente por uma parte que era a natureza, não era uma trilha. Era a natureza assim, que não tinha realmente uma trilha. E aí a gente foi descendo a mata, e uma hora a gente foi parar numa escada. E eu lembro que eu tinha marcado essa escada por uma trilha que a gente passou, que é do lado de um muro. Falei, nossa, eu lembro dessa escada aqui, eu vi quando a gente tava passando mais cedo. Falei, isso mesmo, e saímos lá. Né, então é isso. No caso, essas meninas é a Lizane e a Chris, né? Sempre me intriga. Como é que pode, gente? Nossa, realmente assim, não dá pra saber o que elas passaram naqueles dias que elas ficaram sumidas. E assim, então dia 1º foi o dia que elas sumiram, né? Elas foram fazer uma trilha na trilha Pianista, lá no Panamá, acho que era em Boquete, se eu não me engano. O lugar que elas estavam era uma trilha Pianista. Pelo que eu li na internet, assim, sobre as notícias, pesquisa, até vídeo da Jaqueline, né, que eu adoro, que é o Quinta Misteriosa. Gosto bastante do canal dela. Ela fala sobre bastante sobre vários casos, assim, já assisti vários dela. Inclusive, ela falou sobre esse também. Então, realmente, assim, foi dia 1º que elas sumiram nessa trilha. E, assim, basicamente, pelo que eu ouvi, não sei se foi isso, elas chegaram no fim da trilha e em vez de voltarem para trás pelo caminho que elas tinham feito, parece que elas continuaram pela mata. Se isso é verdade ou não, isso eu já não sei, né? Mas é que por algumas fotos que elas tiraram na câmera, elas estavam com uma câmera, estavam com celular, mas na época também se usava, né, câmera fotográfica ainda, né, 2014, assim. Não tinha tanto celular, hoje em dia é só celular, câmera fotográfica, a não ser que seja fotógrafo, enfim. Parece que era num ponto que era depois da trilha, porque até uma reportagem foi feita, a pessoa estava passando ali por umas pedras que é onde a Cris estava, é onde foi tirada uma foto dela, e ela tava com uma expressão assim, meio tipo,
tem coisa errada aqui, não tá nada, as coisas não tá legal aqui não, tem coisa muito errada rolando aqui, viu? Tipo, a cara dela não tá nada, aqui não tá tudo bem não. Socorro, basicamente socorro. Né? Porque o que teve de tentativa de ligação para número de emergência delas, que elas fizeram, foram muitas tentativas, mas no meio do mato não tinha como ter sinal, né? Então parece que só uma ligação que elas conseguiram, só que durou só 2 segundos, porque parece que a ligação caiu ou alguém desligou. A gente também não sabe. Eu acredito que tem gente envolvida nesse caso aí. Teve gente que encontrou elas talvez no meio da mata, que teve uma teoria aí de uns... Acho que não sei se era um grupo, daí de... Não sei se era traficante, eu não lembro agora. Mas enfim, então... Tem essa câmera fotográfica, foi tirada essas fotos delas, foram tirando fotos delas duas e tal. E aí uma das fotos tem a Cris, né? E cadê a Lisane? Por que não tem mais foto dela? Só começou a aparecer a Cris numas fotos, com a expressão de que não tava nada bem as coisas ali. E quem tava tirando? Possivelmente algum criminoso. Ou grupo, não sei. Porque se fosse a Lisane tirando foto, a Cris estaria sorridente, estaria tipo, olha, a gente tá passando esse ponto aqui, tal. Não tinha isso, gente. Mas enfim, basicamente no dia 8, que é hoje, numa madrugada do nada, foram tiradas fotos na câmera delas. Eu tenho certeza que não foi elas, não faz o menor sentido. Foram tiradas fotos na câmera delas, de um único ponto, no mesmo lugar. Foram tiradas fotos aleatórias. E aí uma pessoa deu um jeito de fazer essas fotos ficarem de modo 360, que você consegue mexer assim na tela e você olhando cada pontinho. Meio que montou um quebra-cabeça. E realmente é o mesmo lugar. Então a pessoa meio que tá numa pedra, e em volta tem a natureza, parece que no fundo tem uma cachoeira, um rio, alguma coisa assim. E tem umas coisas que dá a entender que talvez seja elas tirando foto, mas pode ser que não. Tinha alguma coisa, talvez, parecia que tinha algum SOS ali montado. Enfim, umas fotos tiradas de pedra, de umas sacolas plásticas assim, em um galho. Sabe, muito estranho, muito esquisito. Realmente bizarro. Sabe, por que foi tirada essas fotos? Realmente é um mistério. Ninguém sabe quem tirou, mas uma coisa é certa, não, uma coisa eu tenho certeza, que tem gente envolvida nesse caso aí, mas a polícia não deu muita bola, não quis investigar, não quis ir mais a fundo, porque o que tinha de evidência, nesse caso tinha muita evidência. Assim, mano, eu tenho certeza que tem bandido envolvido nisso daí, ou pessoas ruins, né, porque pessoa boa não era. Por quê? Porque essas fotos estavam sendo numeradas. E uma dessas fotos tem o número 509. Essa foto sumiu da câmera. Eles foram, né, o grupo de especialistas que foi analisar as fotos da câmera, cada foto estava com um número. E justamente a foto 509 não estava lá. Ou seja, o único jeito, se a pessoa, assim, pelo que falaram, se você apaga diretamente da câmera, é muito fácil de recuperar. Porém, eles não conseguiram recuperar. Por quê? Porque de algum jeito, tem um jeito que pode fazer com que não consigam recuperar a câmera. Essa foto da câmera. Seria a câmera ser conectada a um computador e a pessoa ir lá pegar a foto e excluir. E aí depois não conseguiam mais recuperar da câmera, porque teria que ser excluída por um computador. Ou seja, certeza que foi as pessoas que estavam envolvidas nisso. Tem muitas, assim, inconsistências, sabe? Então, eu acredito realmente que teve gente envolvida. Pra ter esse negócio aí da câmera, a foto ter sido apagada simplesmente também evaporou, é porque teve acesso ao computador. Mas a gente não sabe, mas eu acredito que teve sim. Porque uma foto não some assim no sistema e especialistas não encontram. Não é possível. Enfim, nossa, é muita coisa nesse caso, gente, é muita coisa. Então, eu ainda acho que realmente tudo que foi falado nas teorias é verdade. Pra mim faz muito mais sentido. O jeito que falaram que elas morreram, por exemplo. Disseram que elas sofreram um acidente. Mas como é que a pessoa, por exemplo, falaram que uma das duas, a Lisane, no caso, caiu de uma queda de uns 30, 40 metros. E ela possivelmente estava com a mochila. Se ela realmente caiu, como que nada da mochila foi quebrado? Teria que ter espatifado o celular em 1000 pedaços. Mesmo que estivesse dentro da mochila, certeza que o celular ia quebrar. Os celulares, a câmera, tudo ia quebrar. Não, tava tudo intacto, inteiro. Isso não faz sentido. Com certeza, isso é homicídio.
A morte das duas é homicídio. Por quê? Porque quando, né, depois de alguns meses, né, a mochila, por exemplo, a mochila apareceu, acho que perto da... Não sei se estava dentro de uma rocha ou estava na margem de um rio, né? Uma pessoa de uma tribo local encontrou a mochila e tudo estava intacto dentro da mochila. Então não poderia ser um acidente desse tipo, de a pessoa cair assim e nada quebrar. Também tem, tipo... parece que... Uma pessoa disse que estava tudo encharcado, estava tudo molhado. Outros lugares parece que diz que estava tudo intacto, seco, né? Não tivesse molhado nada, estragado. Ou seja, a mochila foi plantada lá pela pessoa, por uma dessas pessoas que estava envolvida. Plantou a mochila, porque a mochila ficou meses sem aparecer, semanas, né? Uns 2 meses sem aparecer. Só poderia ser plantada, né? Alguém colocou ali, depois, né, de apagar a foto ali da câmera e tudo mais. E tinha outra coisa também. Naquele dia, as meninas, uma estava usando um óculos de uma cor e a outra de outro. Porém, os óculos encontrados na mochila eram diferentes. E aí, como é que a pessoa explica isso? Como? Explica isso daí. Uma estava usando óculos roxo e outro óculos marrom. A gente vê isso evidente nas fotos que foram tiradas na câmera. Mas os óculos estavam dentro da mochila, um era roxo, né? Mas outro era rosa. E aí, como é que explica isso? Não faz sentido, gente. Isso não faz o menor sentido. Ou seja, tudo indica que alguém plantou aquela mochila. É a pessoa que estava envolvida na morte das meninas. Porque quando, né, depois que foram fazer mais buscas, encontraram, por exemplo, as roupas da Cris, pelo que eu li, perfeitamente dobradas. Ou assim, tipo, pegou a peça, dobrou ali e largou lá. Não simplesmente pegou a peça e jogou. Não, a peça tava dobradinha, bonitinha. Embora tenha lugares também que diz que o short da Cris estava pendurado em um galho de árvore. Isso eu já não sei se é verdade, se não é verdade. Realmente é muita coisa estranha. Muito estranho mesmo. Quem quiser pular todos esses 12 minutos que eu tô falando aqui, ou pode até pulado ou assistido no máximo 2 minutos. Pulou os 10, não tem problema. Eu só tô desabafando aqui mesmo. Então, assim, realmente não dá pra entender, velho. Mas, como eu disse, eu tenho certeza que tem gente envolvida nisso. Então, assim, estavam fazendo as buscas, encontraram as roupas da Cris perfeitamente dobradas na margem do rio, pelo que foi falado, pelo que eu vi. E tem também a questão dos ossos que foram aparecendo. Eles encontraram o pé da Lisane dentro do tênis dela, atrás de uma árvore, porque ainda tinha resto de carne no osso, ou seja, estava se decompondo naturalmente, né? Porque ainda tinha pedaços de carne nos ossos, pelo que falaram, né? Encontraram também resto de um osso pélvico, né? Então, assim, foram aparecendo evidências, né? Então, por estar, acho que na margem do rio, muita coisa foi perdida, parece. Muitas partes do corpo sumiram, provavelmente foram levadas pela correnteza, o pessoal, sei lá, espalhou as partes, não sei, não dá pra saber. É porque foram encontrados separados, não tava tudo junto, né? Meio que, enfim, muitas partes aí foram perdidas. Até disseram que elas morreram no rio, mas eu acho difícil, muito difícil, porque, né, o sapato tava atrás de uma árvore, como é que foi parar no rio, né? Não faz sentido isso daí, né, gente? Ai, sei lá. Mas enfim. Então, no caso da Lisane, estava tudo se decompondo naturalmente. Porém da Cris, os ossos estavam mais decompostos que o normal. Ou seja, alguma coisa foi colocada para acelerar a decomposição. Porque estava hiper clareado, não tinha nem um pedacinho de carne, estava totalmente puro osso clareado. Ou seja, obviamente as pessoas envolvidas também colocaram os ossos dela para acelerar a decomposição. Colocaram alguma coisa. Talvez tentaram colocar da Lisane, não acharam tudo, ou talvez algumas coisas realmente, alguns pedaços que não foram encontrados, provavelmente até hoje, foram também clareados, mas talvez alguma outra parte foi perdida, não encontraram, que é no meio do mato, né? Não ia ter como encontrar, né? Tudo, principalmente o pé dela. O pé dela não tinha evidências de clareamento, né? De acelerar a decomposição. Então, realmente é muita coisa, mas... Então, essa questão aí dessas pessoas envolvidas, no caso, né? Quem seriam essas pessoas? Eu acho que, se eu não me engano, é um grupo de criminosos, mas eu não sei se era traficante de drogas, assim. Pelo que falaram, parece que aquela região realmente tinha tráfico, assim,
pessoal que ficava ali no meio da natureza, escondido, sabe? Então, assim, é por causa de uma gangue, acho que foi parar na internet. Não sei se era um grupo, não sei. Mas tem uma foto foi tirada de uma das pessoas, que é uma foto deles numa cachoeira no rio. E tem foto de duas meninas na foto. Só que a foto tá muito embaçada, não dá pra ver direito, sabe? Tipo, foi tirada muito tremida essa foto. Não sei. Tiraram talvez de propósito, porque, por exemplo, na câmera delas a foto tava super boa, né? Tava com a qualidade ótima. E provavelmente algumas fotos que ela também tiraram nos celulares também provavelmente estavam fotos boas. Mas essa foto em si tava muito embaçada, gente. Não dava pra ver o rosto de ninguém. Tava super embaçada. Mas tinha duas meninas ali. Porém, o que eu acho estranho é que, assim, uma das meninas parece que tem o cabelo meio ruivo. Ou seja, quem tinha cabelo ruivo era a Cris. Porém, a outra tinha o cabelo, parecia que tinha o cabelo meio preto. Mas a Lisane não tem cabelo preto, ela tem cabelo castanho, é um cabelo castanho clarinho. Ela tinha, né, no caso, cabelo castanho clarinho. Então não dá pra saber se eram elas, mas poderia ser. Poderia ser elas, né? De repente elas estavam ali na trilha, esses caras encontraram elas, tipo, e aí, vamos dar um mergulho ali no rio, tal, que não sei o que. Parece que teve carro que foi visto, assim, andando ali pela região. Né? Um taxista, por exemplo, que deixou elas no começo da trilha às 11h30 da manhã, disse que deixou elas 1h30 da tarde na trilha. É mentira isso daí. Foi às 11h30, porque é o horário que as primeiras fotos começaram a aparecer na trilha foi às 11h30 da manhã, ou seja, inconsistência. Provavelmente esse taxista, pelo que eu ouvi, também tinha relação com esse pessoalzinho aí, com esses rapazes aí, né, que parece que era um grupo de criminosos. E assim, depois de um tempo que as meninas sumiram, um deles parece que morreu afogado no rio, ali próximo. Outra pessoa, depois acho que, não sei se sofreu um acidente de carro, também estava envolvida. Pra mim faz sentido. A polícia que não deu bola, não investigou mais, ou seja, segue assim até hoje, ninguém sabe realmente o que aconteceu. Mas eu acho que esse grupo aí, eu acho que tem envolvimento sim. Eu acredito, pra mim faz muito sentido, né? Por causa da mochila plantada, a foto que a 19 desaparece da câmera assim, sem os especialistas conseguirem recuperar, ou seja, porque foi colocada no computador e foi apagada. Eu provavelmente tinha alguma coisa muito comprometedora ali, talvez do crime das meninas, ou alguma coisa que eles não queriam que vissem, e aí apagou, provavelmente. Não sei, as meninas mortas, por exemplo, poderia acontecer. Ou alguma coisa assim que eu acho que poderia ser muito bem as duas falecidas, né? Poderia ser. Que eles resolveram tirar pra dar risada, só que depois, de repente, a polícia poderia encontrar e eles, né? Enfim, já iam ver, elas morreram assassinadas. Poderia acontecer. Poderia ter alguma evidência ali que levava pra mostrar, foi um homicídio. Não foi acidente, não foi homicídio, não foi suicídio, por exemplo, não foi acidente. É suicídio não, mas não foi acidente que não foi. Isso eu tenho certeza absoluta. Então é isso, viu? Olha, realmente me intriga até hoje. E o mais bizarro disso tudo realmente é essa questão das fotos que foi tirada exatamente no dia 8 de abril, há 11 anos atrás, essas fotos de madrugada. O que a pessoa queria com isso, né? O que será que eles, se foram eles que tiraram essas fotos, o que eles queriam com isso? Ficar tirando fotos aleatórias assim? E não aparece nenhuma das duas nessas fotos de madrugada. Embora tenha evidências que no dia 8 teve chamada de emergência. Né? Teve tentativa de chamada de emergência. Mas pode ser que, assim, elas estivessem realmente em outro lugar com os celulares. Talvez em alguma hora eles conseguiram escapar deles e começaram a fazer as chamadas. De repente eles encontraram elas depois e ficaram com a câmera. Já tinham pego a câmera quando encontraram elas depois. Não dá pra saber. Mas pra mim faz um pouco de sentido, sim. Pra mim faz todo sentido. Então, é isso aí, né? Complicado. Eu realmente, se um dia tiver uma resposta, seria bom, viu? Porque realmente é intrigante esse caso.